Isso é um thriller jurídico, daqueles de tirar o fôlego. Não fosse 100% ficção. E se ele misturasse as coisas, borrando a linha que separa a história da nossa realidade? Pois é essa a premissa de Juiz por uma Semana, de Samuel Marques. É um livro que nos leva para dentro de uma trama fictícia para discutir questões jurídicas e sociais que são bem reais. Logo de cara, o autor já joga uma bomba. Ele diz o seguinte: olha, a parte da história que se passa nos Estados Unidos é ficção, ok? Mas tudo, absolutamente tudo que é mencionado sobre o Brasil é fato. E isso, claro, muda completamente o jogo. A gente não está mais lendo só uma história. A gente está sendo desafiado a questionar o que é real, a separar o que é narrativa do que talvez seja uma denúncia. E para deixar o mistério ainda maior, o autor conta que escreveu o livro inteiro sozinho. O motivo? Justamente para proteger os colegas dele de possíveis problemas com a justiça aqui no Brasil. Essa confissão transforma a leitura, sabe? De repente, o que a gente tem na mão não é mais só entretenimento. Vira um ato de coragem, uma investigação que carrega um risco de verdade. Então, tá. Quem seria a pessoa ideal para caminhar nesse campo minado que é o mundo jurídico do livro? A resposta pode surpreender. Não é nem um advogado famoso, nem um juiz experiente, muito pelo contrário. Conheçam Anson Simpson, um fazendeiro de 32 anos, um cara que não é muito chegado em tecnologia, pai de família, religioso. Agora imagina só, tirar essa pessoa da sua rotina tranquila, previsível e colocar ela na cadeira de juiz. E não em qualquer lugar, não, numa simulação de julgamento lá na sede da ONU em Nova York. O choque de mundos está prestes a ser gigantesco. Então, de um lado a gente tem o mundo do onsen, né? A fazenda, a vida simples, o bom e velho senso comum. Do outro, o tribunal. A sede da ONU, líderes do mundo todo, uma linguagem super específica. O livro, no fundo, propõe um experimento ousado. Será que, se os princípios da lei forem claros, até mesmo uma pessoa leiga consegue enxergar o que é justiça? Bom, o que era para ser só um exercício acadêmico, uma coisa fechada para uns jovens profissionais do direito, não fica assim por muito tempo. Na verdade, a coisa toda explode de um jeito que, nossa, ninguém poderia imaginar. E a transformação foi muito rápida. Tudo começou com um post. Um estudante publicou uma foto online e marcou o Elon Musk. Ele viu e republicou. Pronto, da noite para o dia, aquele exercício virou um espetáculo global. A fronteira entre o que era um julgamento simulado e o que era justiça de verdade começou a desaparecer sob os holofotes do mundo inteiro. Agora, vamos para o coração do julgamento simulado, porque é aqui que ele começa a analisar alegações muito sérias do mundo real mesmo contra o sistema de justiça do Brasil. E no centro desse debate, a gente tem duas visões bem opostas. De um lado, a acusação, liderada por um juiz alemão, falando de censura, de prisões sem o devido processo legal, de abuso de poder. Do outro, a defesa, com uma juíza mexicana, que pede mais cautela. Ela lembra que o Brasil é uma democracia jovem, que o sistema judicial está sobrecarregado e que a soberania do país precisa ser respeitada. Só que a acusação guardou seu argumento mais devastador para o final. Ela revela que o juiz do caso em questão, Alexandre de Moraes, também presidia o tribunal que revisava suas próprias decisões. Nas palavras da acusação, ele teria se tornado vítima, acusador, juiz e revisor. Uma afirmação que ataca diretamente um dos pilares da justiça, a imparcialidade. E no meio desse turbilhão jurídico todo, o foco da história volta para o nosso protagonista. A gente chega no clímax pessoal e psicológico da jornada do Anson, o momento em que a integridade dele mesmo é colocada à prova. O Anson está lidando com uma pressão pessoal imensa. A filha dele está doente, tem problemas na fazenda, ele está preocupado com uma recaída do cunhado. Então, ele começa a questionar tudo. Chega a chamar o julgamento de farsa e se agarra naquela pasta de sinais que o seu mentor, o Oliver, lhe deu, como se ali estivesse a prova de que tudo é uma grande mentira. E é exatamente aqui que vem a grande reviravolta da trama. O Oliver revela a verdade. Aquela pasta, que o Anson achava que continha as instruções, estava, na verdade, cheia de folhas em branco, desde o segundo dia. A ficha cai de um jeito chocante. O Anson nunca esteve sendo guiado. Ele tomou todas as decisões sozinho, baseado unicamente no seu próprio julgamento. Então, qual era o ponto? Era a lição do Oliver. O exercício todo foi desenhado para ser uma amostra grátis de pressão judicial.
Era para ensinar sobre o custo pessoal da imparcialidade e sobre a nossa tendência como seres humanos de tentar fugir da responsabilidade. É um lembrete de que um juiz precisa estar acima das paixões que alimentam qualquer disputa. Mas essa lição sobre pressão e responsabilidade não era só para o Ansel. A história volta para o problema real do julgamento e propõe uma solução bem inovadora, já que os métodos tradicionais parecem ter falhado. Diante da suposta relutância de juristas brasileiros em participar de uma pesquisa por medo de perseguição, segundo o livro, a equipe técnica do tribunal teve uma solução criativa. Eles adaptaram o conceito lá da Grécia Antiga à eclésia, que era uma assembleia do povo, para criar uma pesquisa em massa e conseguir ouvir a opinião de vários especialistas rapidamente. E o resultado desse método eclésia? Um total de 385 respostas de especialistas. É um uso impressionante da sabedoria coletiva para contornar um bloqueio no sistema. E isso levanta uma questão fascinante. Será que a opinião jurídica de um coletivo pode, em alguns casos, ser mais poderosa do que o testemunho de uma única pessoa? E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma provocação. Se a gente aceita a premissa ousada do livro de que os detalhes sobre o Brasil são fatos, como é que essa mistura intencional de ficção e realidade molda a nossa visão sobre a justiça no mundo? E que responsabilidade a gente tem ao avaliar narrativas tão poderosas que combinam drama com alegações sobre o mundo real? É algo para se pensar, e muito.